Olá, hoje a gente vai fazer uma pequena cronologia da vida e da obra do James Baldwin. O Baldwin nasceu em 1924, em Nova York, em uma família bem pobre. Por conta dos problemas de drogas do pai dele, a mãe dele acabou saindo de casa e encontrando um novo marido. A Emma se casou de novo então com um pastor da Igreja Batista, que passou a ser então o padrasto do James, e que tratava o garoto muito mal por não ser filho biológico dele. Desde criança o James sempre foi muito inteligente e sempre passou muito tempo em bibliotecas, seja por curiosidade ou para fugir do padrasto. Lá pela pré-adolescência, mais ou menos, o James Baldwin começou a escrever. Esse talento para a escrita foi reconhecido pelos professores e ele teve alguns textos aí publicados no jornal da escola. Mais ou menos nessa época ele também escreveu uma peça de teatro que uma professora dele gostou muito e decidiu ir até a casa dele para incentivar a produção dele. Mas o padrasto dele, claro, não gostou nada dessa história. Por ser negro, ele conheceu desde cedo a violência policial. Situação essa que marcou a vida e a obra dele, principalmente por conta dos riots do Harlem de 1943, que ele chegou a descrever no livro Memórias de um Filho Nativo. O Baldwin também se inspirou no movimento do renascimento do Harlem, um movimento dos afro-americanos que produziam aí diversas formas de arte, e ele mesmo acabou sendo um dos grandes nomes desse movimento. Mas os nomes mais conhecidos desse movimento foram os nomes ligados ao jazz, como Louis Armstrong, a Ella Fitzgerald e o Duke Ellington. Inclusive, um dos mentores do Baldwin foi o pintor Buffalo Downey, que foi um dos grandes nomes da pintura do renascimento do Harlem. Inclusive, para quem não conhece a obra do Downey, vale muito a pena pesquisar. Eu não vou botar as pinturas dele aqui por questões de direitos autorais, mas dei uma pesquisada. Ele fez, inclusive, um retrato do James Baldwin. Mas nessa época a carreira literária do Baldwin não decolava e ele pensava várias vezes em suicídio. E nesse período também existia a segregação racial nos Estados Unidos, que trazia inúmeros problemas para a população negra. E como se não bastasse, o Baldwin também era gay, então ele tinha vários problemas de rejeição. Por conta desse contexto todo, o Baldwin decide sair do país e ir morar na França, onde, claro, que as coisas não eram um mar de rosas, mas pelo menos não existia a segregação a nível de lei. Inclusive, outros artistas afro-americanos também optavam por ir para a Europa para poder viver mais livremente, inclusive do ponto de vista afetivo. Aos 24 anos, então, o Baldwin consegue se mudar para Paris, onde ele começa a publicar os textos dele na revista Zero. Em 53, ele publica Se o Disseres na Montanha, que é o romance inaugural da carreira dele, e que mostrou para o mundo a genialidade da escrita dele e acabou virando um dos grandes clássicos da literatura americana. Nesse livro ele traz a história de um garoto de 14 anos de uma família bem religiosa, mas que quer seguir outro caminho. Essa história tem vários elementos autobiográficos, embora não seja propriamente uma autobiografia, porque o padrasto do James era pastor na Igreja Batista, e o próprio James acabou seguindo um pouco dessa carreira no início da vida, fazendo pregações até os 18 anos, quando ele viu que aquilo não era para ele, decidiu seguir outro caminho. E nesse livro, então, a gente tem uma história bem parecida, mostrando os dilemas do protagonista, o John Grimes, que também tem um pai pastor que quer que ele siga essa carreira, mas o garoto não quer seguir, então mostra aí todos esses dilemas, esses conflitos internos. E os dilemas internos também aparecem com muita força no próximo livro do Baldwin, que é O Quarto de Giovanni, publicado em 1956. Nesse livro a gente acompanha a história do David, um americano que está em Paris com a namorada, a Hella, mas acaba se apaixonando por outro rapaz, que é o Giovanni, e isso causa uma confusão gigantesca na cabeça dele. Aqui, mais uma vez, a gente tem também algumas características da vida do Baldwin trazidas para esse romance, já que ele também era um americano gay em Paris. Inclusive, já tem resenha de O Quarto de Giovanni aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. Além de romances, o Baldwin também publicou diversos ensaios, e talvez o mais conhecido aqui no Brasil é Notas de um Filho Nativo, que é uma coleção de 10 ensaios, publicada em 1955, quando ele tinha só 31 anos. De 1957 até 1970, o Baldwin volta para os Estados Unidos, onde ele se engaja na luta pelos direitos civis, ao lado de nomes como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, que eram os três amigos do Baldwin, e esses três acabaram sendo assassinados. Em 1970 ele volta para a França para viver dessa vez no sul, em uma casa em Saint-Paul-de-Vence, onde ele recebia vários amigos que estavam de passagem por ali. Inclusive o Buffalo Downey, aquele pintor que tinha servido de inspiração para ele, também passava frequentemente por essa casa. E também passavam por lá grandes nomes do jazz, como a Nina Simone e o Ray Charles. Foi nessa casa em Saint-Paul-de-Vence que ele escreveu, por exemplo, Se a Rua Beale Falasse, que foi publicado em 74, e adaptado para o cinema em 2018. Esse livro fala sobre um jovem negro que foi acusado sem provas de um crime que ele não cometeu, e toca no ponto da violência policial que o próprio James Baldwin viveu na juventude dele.
Nessa época ele também fez amizade com vários intelectuais franceses e publicou uma carta aberta em apoio a Angela Davis, que tinha sido presa nos Estados Unidos. E nessa carta ele comenta como a prisão da Angela representava um grande símbolo do racismo norte-americano. O James Baldwin faleceu em 1987 na casa dele em São Paul-de-Vence por conta de um câncer no estômago e nos deixou uma obra genial, que toca em questões super sensíveis e extremamente importantes na atualidade, vindas da experiência dele como um autor negro e gay. A obra dele se volta para a psicologia dos personagens, mostrando vários conflitos internos e a busca por liberdade. Uma obra bem grande que inclui 6 romances, diversos ensaios, peças de teatro e poesia. Esse então foi o vídeo de hoje, uma cronologia bem modesta desse grande autor, que foi o James Baldwin. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da vida dele e também que tenham se sentido inspirados a ler essa grande obra dele. Então por hoje é isso, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!